pessoas lindas, eu sou a Mo e esse é o Bentô, o quadro semanal de anime e mangá do Omelete, e hoje a gente tem uma convidada muito especial. Olá, eu sou a Carol e hoje eu tô aqui pra gente falar de um dos nossos filmes favoritos, que é O Castelo Animado, que foi inspirado em um livro de uma autora britânica que foi traduzido para o português recentemente pela Galera Record. E eu tô muito empolgada pra falar desse livro e desse filme, porque eu amo, eu sei que a Mo ama também. A gente tá quase aqui meio trajado, né? A gente não fez uma homenagem assim? Sim. Deixa eu falar a verdade, é porque assim, eu só fiz a trança aqui, porque a Sophie é ruiva no livro, a gente vai falar disso, e eu falei, tá quase lá, mas eu não tenho a roupa. Aí eu tô aqui com a minha jaqueta que eu ganhei do pessoal do Multiverso Animado, que é linda, eu vou falar pro editor colocar a imagem aqui. E a Mo, ela se compadeceu, porque ela tem o cosplay inteiro do Hole, mas ela falou assim, não, coitada da Carol, ela tá de jaqueta, eu vou fazer uma meia caracterização, Casalzinho, assim. casalzinho vai junto. Eu tô de jaquetinha também pra gente ser um casalzinho mais moderninho. Então hoje a gente vai falar um pouquinho das diferenças, né, do filme pro livro e se vale a pena assistir e ler, né, os dois, se vale a pena conhecer essas duas obras que são muito diferentes. Então bora lá! Conhece esse universo, a gente dá aqui uma ambientada. A Sophie é a filha mais velha de um chapeleiro e se sente aprisionada ao seu destino de cuidar de uma chapelaria, né, dessa chapelaria que ela herdou do pai, mas sem motivo aparente ela acaba amaldiçoada pela bruxa das terras desoladas e vira uma velhinha de 90 anos. E essa maldição faz a Sophie buscar outros rumos na vida, sem tanto medo, né, porque, enfim, quando a gente fica mais velha a gente perde o medo mesmo, e ela acaba buscando abrigo no castelo animado do Mago Hole, um ladrão de corações de donzelas aí, e charmoso, e roubou o nosso coração também, né, vamos falar a verdade. E é a partir disso que a gente acompanha o crescimento dos personagens nesse encontro do destino. O longa animado de 2004, produzido pelo estúdio Ghibli e dirigido por Hayao Miyazaki, fez sucesso mundialmente e até foi indicado ao Oscar de melhor animação em 2006. Mas, apesar de aparecer escrito no título do filme, poucas pessoas sabiam que era uma obra adaptada de um livro da autora britânica Diana Wynne-Jones, e menos ainda que era o primeiro livro de uma trilogia que contava com as diversas aventuras da Sophie e do Hole. O Castelo Animado foi publicado em 1986, mas é uma obra que a gente considera bem atemporal. A autora consegue trabalhar personagens muito humanos, cheios de defeitos, em jornadas interessantes e realistas, mesmo num mundo cheio de magia e elementos fantásticos. Mas, falando um pouco da autora, ela teve diversas obras publicadas e premiadas desde que começou a escrever lá na década de 60, e principalmente obras para o público infanto-juvenil e jovem adulto. Diana foi aluna de C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, e de Tolkien, o autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Só para vocês terem uma noção do estilo de escrita dela, o seu trabalho já foi comparado aos trabalhos do Neil Gaiman, de quem ela era muito fã e que também é muito fã dela. Inclusive, eles se tornaram amigos. Em 1991, Gaiman dedicou sua minissérie The Books of Magic a 4 bruxas, sendo Jones uma delas. E em 1993, Diana dedicou Hexwood a ele, porque uma conversa que eles tiveram a inspirou nesse projeto. De 1985 até 2015, Diana teve 16 nomeações para premiações diversas e ganhou 4 delas. É um nome muito importante no que se trata de literatura infanto-juvenil na Grã-Bretanha, mas o seu nome acabou sendo conhecido mundialmente através da adaptação do Miyazaki mesmo. E agora a gente vai falar um pouquinho das diferenças do filme versus o livro. Para quem já assistiu o filme do Castelo Animado, tem uma diferença muito grande entre como os personagens são interpretados pelos diferentes autores. Eu acho que a maior diferença que eu percebi é realmente na personalidade deles, que é muito mais explosiva e caótica no livro, e no filme é mais idealizada, né? Mostrando também essa característica do Hayao Miyazaki de construir personagens que são mais exemplos do que realmente personagens que parecem pessoas reais. E a Diana, é engraçado que numa entrevista ela até chega a comentar que os personagens dela têm muitos defeitos. Ela trabalha esses defeitos dos personagens, porque ela acha que isso é o que torna eles únicos. Então dá pra ver essa perspectiva diferente dos autores, que também é muito cultural, né? Eu acho que essa parte, essa diferenciação, assim, é bem legal de ver, porque eu sinto que a Diana, por mais que seja um mundo de fantasia, de magia, né, coisas assim
absurdas, é um conto de fadas ali, né, acontecendo, os personagens são de fato mais críveis, assim, mais humanos, tipo, a própria Sophie, né, a gente tava falando nos bastidores antes, ela é chata, ela tem vários defeitos, a gente ama a Sophie, mas assim, ela é bisbilhoteira, ela não respeita ali o tempo das pessoas, quando ela quer uma coisa, ela vai atrás de saber essa coisa, mesmo que a pessoa não queira falar naquele momento, queira ficar na dela, ela é teimosa, ela não tem filtro, né? Então ela fala várias coisas assim que depois isso toma outra proporção. Mas isso é bom, isso é divertido, porque a gente quer ver personagens mais humanos, né? Que tenham características que aproxime, né, da nossa realidade, não fique só na fantasia. E isso eu acho que ela trabalha muito bem, porque todos ali, né, enquanto estão no castelo, você vê todos esses lados, essas nuances de momentos em que você ama e momentos em que você quer esganar, assim. Exato. E acho que tá aí outra diferença também do livro e do filme, que no livro a gente entende um pouco melhor essas dificuldades deles e essas características. Porque ela realmente justifica ali por que a Sophie é tão pessimista, por que ela é tão insegura ali no começo. Mostra um pouco da família dela, que também tem mais personagens no livro. E a gente conhece a história do Hall. E a história do Hall, ela é bem interessante, assim. Ela é bem inesperada, a origem dele, né? Então, no livro, a gente tem essas justificativas do porquê ele é tão covarde, do porquê que ele é tão vaidoso também. Então, pra conhecer melhor os personagens, o livro é a melhor opção. Inclusive essa questão do vaidoso, porque assim, se você já acha ele vaidoso no filme, no livro ele é muito mais, assim, ele é muito mais vaidoso. E ele é muito mais detestável em alguns momentos, porque ele é muito chato, ele briga com a Sophie o tempo inteiro, tudo é culpa dela, tudo ele reclama. Mas ao mesmo tempo tem isso, né, porque a gente conhece um pouco mais dele, a gente conhece a família dele, coisa que não tem no filme. Então você entende um pouco mais de cada um dos personagens, essa profundidade. Eu acho que de fato, por mais que no filme a gente consiga entender e a gente se apaixone por todos os personagens, você entende muito ali das características de cada um. Eu concordo que essa parte mais aprofundada ao livro dá mais espaço. E você comentou da família, né, da Sophie, que também é totalmente diferente do que a gente vê no filme, né? No livro tem aí um aprofundamento da relação dela com as irmãs, porque ela tem duas irmãs, né? Que é a Letty e a Marta. E antes da história dela ali, dela ser amaldiçoada pela bruxa, dela ficar velhinha e ir atrás do castelo animado, tem um bom trecho do livro que é esse background dela, o que ela passou lá na chapelaria, por que ela tava tão descontente na chapelaria. O livro já começa falando, né, que não é fácil você ser irmã mais velha. Então, quanto isso não pesa pra ela e forma o que a gente entende pela Sophie. É isso, por que a gente acha que ela é tão pessimista, em alguns pontos ela simplesmente desliga ali os filtros e fala o que ela bem entende quando ela tá no castelo e quando ela se vê de outra forma. Eu sinto que é muito disso, porque ela tem a oportunidade de tirar um pouco do peso que ela carrega esse tempo inteiro. A Diana Wynne Jones, ela chegou a falar numa entrevista que ela sentiu que o Hayao Miyazaki deixou os personagens dela muito mais gentis e nobres. E quando a gente assiste o filme, gente, a primeira cena que o Hall aparece e interage com a Sophie, ela é um pouco diferente no livro, tá? E naquela cena você já vê, esse cara é um príncipe. Ele é. Ali ele já roubou meu coração, ele não precisava fazer mais nada. Ali meu coração já estava entregue numa bandeja. Exato, ali ele já era um príncipe. Ali realmente mostra uma nobreza bem diferente do que existe no livro. E a gente vai conhecendo esses personagens, e o Hall tem os momentos de dificuldade dele, de drama. Mas ele, realmente, assim, os dois, acho que a Sophie também, é mais suavizado isso nela. Os dois, eles são mais... tem mais morais mais definidas, mais éticas, digamos assim. E o Hayao Miyazaki tem esse histórico, né? No geral, as heroínas e os heróis do Hayao Miyazaki, eles são mais idealizados. Eles não são tão aprofundados e, assim, da gente se identificar com coisas ruins. Eu me identifico muito com o Hall. Nas piores coisas dele, eu me identifico. Então, é aquela coisa de você conseguir se relacionar no personagem através do crescimento dele a partir dessa dificuldade, né? Ao invés de só se inspirar nele de alguma forma, né? Sei lá, Náusica, do Hayao Miyazaki. Ela é
pura idealização. Ela não tem defeito nenhum, não tem nenhuma dificuldade ali. Ela é até um ex-máquina, porque ela resolve tudo sozinha, basicamente. Dá pra perceber essa característica do Hayao Miyazaki na visão dele dos personagens, de como ele gosta de trabalhar os personagens dele, né? O que acho até meio arriscado, né? De pegar personagens tão cheios de defeitos justamente pra adaptar pro estúdio Ghibli, né? Exatamente, é uma coisa que você não imagina, porque a obra que você vê entregue, ela já é suavizada, né? Então você pensa, poxa, como ele conseguiu manter a essência, porque é a mesma essência, a gente não tá falando que são personagens que, meu Deus, é totalmente diferente. Não, é a mesma essência. Só tem acho que uma exaltação desse lado mais romântico, essa visão mais bonita, mais fantasiosa, enquanto no livro eu acho que é um pouco mais pé no chão, no sentido de todo mundo aqui tem defeito e você vai ver o defeito de todos eles aqui. Eu acho que isso são duas visões muito interessantes de se acompanhar. Enquanto a gente estava falando nos bastidores também, Mo, você trouxe uma questão que é muito interessante, que eu me atentei muito mais depois que você falou, que é a questão da presença da guerra no filme e como isso se relaciona com o livro. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Sim, dá pra perceber no livro, quando a gente tá lendo, a gente não sabe que tem uma guerra rolando. A gente não sabe de uma movimentação do exército. A autora, ela descreve as cenas e descreve os cenários e os personagens de uma forma que não é nem de menos nem de mais. Então ela não fica se estendendo para dar detalhes do cenário que não são relevantes. Mas no filme a gente percebe que o Hayao Miyazaki colocou todo o contexto nos cenários também. Então a gente vê várias máquinas de guerra, a gente vê panfletos, né? Pessoas entregando panfletos, convocando outras pessoas para guerra, soldados na cidade, coisa que a gente não vê no livro. E essa é uma característica também do Hayao Miyazaki. Inclusive no Omelete a gente fez um retrato do Hayao Miyazaki para vocês conhecerem essa história dele. E também tem um vídeo de indicações de todas as obras, comentando algumas, né, das obras, caso vocês não tenham assistido todas. E dá pra entender um pouco melhor, conhecendo ele, dá pra entender um pouco melhor porque que ele insiste em colocar isso nos filmes. E ele reforça essa relação que existe nesse contexto, ele coloca a guerra nesse contexto de um jeito bem explícito, que é uma marca de tema que ele trabalha nas obras. Ele também trabalha, acho que de forma mais ativa, a relação do Hall com a guerra ali também. Não justifica e não explica demais, mas coloca mais presente isso do que no livro, porque no livro fica focado demais na construção dos personagens, não do universo, né? Não do contexto onde eles estão, mas deles enquanto pessoas. Isso, inclusive, eu acho que ele faz com maestria, assim, porque não precisa colocar, você vê que não precisa colocar na fala dos personagens, você não precisa ficar o tempo inteiro ter alguém falando, nossa, estamos num período de guerra. É justamente isso, a Sophie sai na rua ali naquele primeiro encontro que ela, né, acaba tendo com o Hall, e aí você vê os cartazes, você vê os soldados, você vê isso no cenário, você vê isso de plano de fundo, sem precisar estar ali diretamente ligado à trama, mas estar presente. Eu acho que ele tem essa delicadeza e essa noção de como introduzir isso de uma forma que não fique desconexa, sabe? Dá pra perceber o quanto ele colocou bastante dele mesmo nessa adaptação. Mas também é impressionante como tem cenas que são feitas na animação que são literais da descrição do livro. Iguais, assim. A descrição do livro, assim, às vezes são 3 linhas. E ele faz um trecho inteiro de animação. Um exemplo que pra mim foi muito marcante, que foi quando a Sophie vai forçar a cozinhar no Calcifer. Sim, enquanto eu tava lendo, assim, a imagem, eu acho que se você soltar o filme no mesmo ponto, assim, do parágrafo, você vai ver exatamente aquilo acontecendo, porque foi exatamente tudo que eu tinha visto. Eu assisti ao filme primeiro, né, e li o livro depois, então... Assim, isso ficou rodando na minha cabeça exatamente, porque é perfeito. É perfeito até o modo, assim, os detalhes de, tipo,
quando o jeito que o Hall chega do lado dela, assim, empurra ela pra pegar a panela, né, a frigideira, é exatamente aquilo. Eu falei, meu Deus, como ele conseguiu. Essa sequência inteira, ela é literal do filme. E tem outros momentos, assim, do cotidiano deles, que é o que constrói bastante o universo também, que é adaptado perfeitamente, assim. É o que tá escrito no livro. Então acho que ele tomou ali as liberdades criativas dele, teve que remover alguns personagens, porque, né, a história do livro, ela é bem mais extensa, tem muito mais detalhes, não dá pra fazer um longa com a história do filme inteiro, ou ia ficar muito corrido. Mas ele conseguiu adaptar e, nesses detalhes, dá pra ver como ele respeita a obra original. Até as mudanças, assim, uma delas é o Michael, né? Que no filme é o Mark, se eu não me engano. Ele tá como Mark. Que traduziram pro japonês e aí fica esquisito falar Michael em japonês. E aí a gente tem, tipo, fica Marco, Marco, e em português, se não me engano, traduziram como Marco na dublagem. Na primeira dublagem, pelo menos. Então, o nome dele fica esquisito em japonês, mas é Michael. Então, e ele no livro, né, assim, nos dois casos, ele é meio que o ajudante ali, um aprendiz do Hall. E no livro, ele é bem diferente do filme, porque no livro ele é mais velho, ele é mais, assim, adolescente. Acho que ele fala que ele tem 15 anos, uma coisa do tipo. Ele é negro e ele tem um perfil bem diferente do Mark, o Michael do filme. Porque no filme ele é uma criança, ele é super fofinho. Ele tem ali alguns momentos mais no início de ficar meio desconfiado com a Sophie, mas depois ele tem um envolvimento muito maior, enquanto essa relação dela com o Michael do livro já é mais desenvolvida ao longo, assim, de toda a história. Como eu falei, ele é mais velho, então ele também tem uma história paralela a isso. Eu acho que o livro que tem essa diferença e não tinha como adaptar também fielmente, tem muitos personagens, e esses personagens têm histórias paralelas que se complementam, que, né, envolvem ali todo esse universo de O Castelo Animado. E no filme não tem como ter isso. Então essa é uma das diferenças que existem, mas eu não acho ela negativa de forma alguma. Eu acho que ela funciona perfeitamente bem no livro. O Michael do livro, ele funciona e é um personagem que você quer conhecer mais, que você quer entender, porque ele tem uma personalidade insegura, às vezes ele é meio teimoso, às vezes ele tá mais fechado, aí ele se aproxima um pouco mais da Sophie, ele fica meio em cima do muro, às vezes ele não sabe se ele fica mais pro lado do Ron ou da Sophie, assim, ele fica meio em dúvida. E no filme já é aquela criança super fofa que você quer adotar e abraçar pro resto da sua vida, e as duas são muito bem-vindas. Sim, eu acho que o Hayao Miyazaki, ele optou por fazer um personagem que fica um pouco de pano de fundo, justamente porque no livro o Michael, ele é muito importante. Ele é muito importante. Não daremos spoilers aqui, mas ele é um personagem muito importante. Ele tem uma construção que eu considero super positiva. Então, essa complexidade dele, a importância dele pro roteiro, seriam totalmente destruídas se ele continuasse sendo quem ele é no filme também. Então eu acho que o Hayao Miyazaki optou por colocar um menino mais novo, que também é um pouco mais genérico, digamos, em termos de até design de personagem, justamente pra não tirar o foco do que é o casal principal, né? Pra ele estar ali, pra eles, porque é um personagem importante, mas não ia dar pra elaborar ele, pra trabalhar ele da melhor forma possível como ele é. Então ele colocou uma criança pra ficar mais fácil de deixar ali. É uma criança ainda. E a gente tem outro personagem que é diferente, mas também amo nas duas versões, que é o nosso querido Foguinho, feliz, maravilhoso, que não é no livro, é uma coisa um pouco mais monstruosa, assim. Mas eu gosto das duas versões. O Calcifer, pra mim, é assim, ele é um neném. Eu não sei se vai dar pra mostrar aqui, mas eu tenho ele na minha jaqueta. Aqui, ó, que eu ganhei. Olha só, coisa fofa. Enquanto no filme a gente tem essa versão que é muito mais fofa, uma coisa muito mais carismática, é quase um pet, assim, é uma coisa muito mais fofinha. No livro, ele é mais amedrontador, digamos assim, mas você continua gostando dele, ele ainda é amigável conforme a Sophie vai conhecendo ele, mas a figura dele já é diferente, porque ele já é descrito como um fogo azul, na verdade, né, com umas chamas verdes, assim, isso vai meio que misturando. Ela fala de um rosto, né, um rosto fino, assim, é uma figura muito mais de um demônio mesmo, porque ele é um demônio, então, do que uma coisa fofa, não é um mascotezinho, né? Lindo, não é um mascotezinho. Mas as duas versões, assim,
tirando essa questão visual, eu acho que eles são muito parecidos na personalidade e em toda a história ali que envolve a relação dele com os personagens, né? Mas as duas construções também funcionam bem. Nesse mundo um pouco mais sujo, por assim dizer, do livro, que foca também nos defeitos, que foca no lado não tão romântico das coisas, e na versão totalmente fofa, totalmente romantizada e emocionante do Miyazaki. É que o Calcifer, no filme, ele só é fofinho de aparência, né? Porque as falas, elas são as mesmas. Isso Tanto que eu leio o livro e eu fico tipo, mano, eu não consigo desvencilhar a imagem. Eu imagino esse aqui um pouquinho de outra cor. Mas as falas são as mesmas, a essência tá ali. E eu queria só pontuar para uma capa maravilhosa, que é uma capa, acho que foi a primeira capa desse livro, que mostra, né, um mago e mostra o que seria o Calcifer no fundo, que parece um legume, um vegetal, não parece um fogo, parece um vegetal. É péssimo, essa capa é muito feia. Mas fica aí que é a imagem que eles aprovaram na época do Calcifer. Vamos comparar. Assim, você olha pra isso e entende porque o Miyazaki decidiu mudar. Sim, fora que tem que ter brinquedo, né? Tipo, tem que ter uns bonequinhos pra gente... Como a gente mencionou, tem vários personagens no livro que não aparecem ou são um pouco modificados pro filme. Então vale a pena conhecer um pouco mais deles. Se a gente falar deles, vai ser spoiler, então a gente não vai se aprofundar nisso. A gente espera que vocês os conheçam, que são boas figuras, são legais, são massa. Gente fina, nem todos, mas... E até mais essa questão do final, do livro em si, a própria bruxa também das Terras Isoladas. Acho que se a gente começar a entrar muito aqui dentro deles, a gente vai estragar um pouco a experiência. É por isso que a gente prefere fazer esse vídeo spoilers free. Mas é super recomendado você ver as duas versões, porque no fim das contas, o que a gente tira disso é exatamente isso. Por mais que existam diferenças e semelhanças que realmente parece que você está vendo a cena ali passando pela cabeça, exatamente a cena do filme quando você lê, as duas versões são muito legais de acompanhar, são muito gostosas, são muito críveis. Eu acho que todas as mudanças, elas foram bem-vindas, elas não prejudicam a obra de forma alguma, elas exaltam vários pontos importantes do livro, o filme, né, ele exalta vários pontos importantes do livro e consegue trazer algumas visões diferentes, mas que que fazem muito sentido nesse universo também. Eu particularmente adorei a leitura, é uma leitura muito gostosa, muito rápida, muito fluida. Você quer conhecer mais os personagens por ter esse aprofundamento maior na família da Sophie, nas pessoas relacionadas ao Hall. Você quer entender um pouco mais sobre esse universo e é legal, é muito gostoso. Como fã assim do filme, enquanto eu tava na minha experiência pessoal assim com a leitura, é que enquanto eu tava lendo, eu via cenas passando e eu falava, é exatamente isso que eu precisava, de mais detalhes desse universo, porque eu sou apaixonada por ele, sabe? Sim, e as cenas extra que tem no livro, você imagina com os personagens que você já conhece do filme. Então deu ali uma cara pros personagens. Então o livro tem bastante conteúdo, tem bastante informação desse universo. E pode deixar vocês um pouco confusos até, dependendo do hábito de leitura, dependendo das referências. Mas é muito rico, então dá pra ler várias vezes e prestar atenção em vários outros detalhes. E é uma obra que eu acho até interessante conhecer na língua original, em inglês. Porque eu percebi uma diferença cultural também na hora de ler. Porque antes de vir pra tradução aqui pro Brasil, pra essa tradução da Galera Record, era muito difícil de achar a versão anterior que tinha sido traduzida aqui. Então eu comprei em inglês, li em inglês, e inglês é uma língua muito mais simples, assim, português é mais rebuscado. Então até a leitura do português eu acho um pouco mais difícil do que a leitura em inglês. Em inglês o texto é mais simples, então dá pra ver um pouco da perspectiva da autora também, entender esses aspectos culturais que são diferentes, porque é uma autora britânica, né? A obra foi adaptada por um homem japonês, e a gente tá aqui lendo, né? No caso de nós duas, somos duas mulheres brasileiras, né? Lendo a versão traduzida em português, né?
Então mistura ali muitas culturas, é legal ir atrás pra saber de onde surgiram essas referências. Até por isso que a gente colocou ali as referências da própria autora, né? Pra gente entender de onde ela tirou várias das inspirações que ela teve, enfim. Então é um universo lindo e não termina no primeiro livro, é uma trilogia de 3! É verdade, é um ponto muito importante aí. Você não vai acabar esse universo. Se você fica com saudade, você fala, putz, eu vou terminar o livro, mas eu vou sentir tanta falta. Não, você tem aí a oportunidade de ler mais. Exato, e aí os outros 2 livros continuam contando um pouquinho da história da Sophie e do Hall, mas de forma alguma ela deixa de ser criativa, introduz pra gente mais personagens, outras situações, e não fica realmente só na Sophie e no Hall. É bem interessante a narrativa dos outros livros, então fica a recomendação da trilogia toda pra vocês lerem e do filme maravilhoso, óbvio, pra vocês assistirem. E também pontuar, né, que é um livro de fantasia. Então, assim, é normal que às vezes você vai estar lendo alguma coisa, uma frase, e você fala, meu Deus, o que é isso? Que conceito é esse? Como assim? Que bota é essa que anda aqui? Como que a capa faz isso, faz aquilo? E eu acho que é se entregar mesmo a esse universo, porque nem tudo faz sentido, porque não faz sentido pra gente, não é o nosso mundo real, é um mundo de fantasia, é aquela coisa bem conto de fadas mesmo. E isso é gostoso também. Acho que você se entregar a esse tipo de narrativa e compreender ali e aceitar algumas regras que não fazem sentido no nosso mundo também. E antes da gente terminar, inclusive, eu queria fazer um agradecimento pra galera Record que mandou pra gente o box com os 3 livros e a gente pôde produzir esse conteúdo legal pra vocês também. E agradecer a Milena Nevoada, nossa querida amiga que fez a ponte, né? E ela, inclusive, lá no canal dela, ela falou um pouco mais também sobre as diferenças do livro com o filme, o que ela achou, ela conta um pouco a experiência dela, então a gente recomenda que você assista também. E não só por isso também, a Milena sempre produz conteúdo sobre literatura, então é sempre legal acompanhar por lá. É isso, gente, acabou! Gostaram do vídeo? Espero que tenham curtido! Deixa nos comentários aqui falando se você conhece o filme, se você conhece o livro, se você já leu, se você gostou, se não gostou, se pretende ler. Se seu coração também foi roubado. Se seu coração também foi roubado, mesmo o Hall sendo um personagem bem problemático. Não é problemático, ele é muito realista, sabe? Ele tem muitas questões complexas ali. Mas ele é apaixonante, vai fazer o quê? O que eu posso fazer se a gente gosta de boy lixo, né, amiga? Brincadeira, galera! Fica pra próxima esse papo. Tchau! Carol, muito obrigada por ter vindo. A Carol, óbvio, né? Minha colega de trabalho, somos colegas de trabalho agora. Eu produzo conteúdo aqui no Omelete sempre. Então continuem acompanhando a gente, acompanhem todos os quadros aqui do Omelete. No DNM também a Carol apresenta. Fala um pouquinho, Carol. Faz seu jabá. É isso. Tô no Hyperdrive, de segunda, quarta e sexta por enquanto. Tô no Retrato também narrando aí várias coisas legais. No The Enemy também falando sobre games. E eu fiquei muito feliz, eu sempre quis participar do Bentô, meu Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, amor. Obrigada pelo convite. Ainda mais falando de uma coisa que eu sou apaixonada também. Ai, arrasou, Carol. Uma alegria te ter por aqui. Que a gente possa fazer mais conteúdo juntas, né? E as portas estão sempre abertas pra gente fazer coisas juntas. Inclusive cosplays, não é mesmo? Faremos cosplays olha do só. Castelo Animado. E é com essa. A gente pode terminar o vídeo com esse vem aí, Vem será? aí. Deixa nos comentários se vocês querem ver eu e a Carol de cosplay. Fala quem que a gente devia fazer cosplay. Vai. Beijo. Tchau! E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que tem um cãozinho que é um amor. Eu amo que, assim, ele tava quieto até agora. Foi no momento exato de começar a apresentação, ele começa a latir. Muito legal, Bilbo. Muito obrigada por essa participação especial.